Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. Episódio de hoje, estilo de vida, do veganismo à capoeira. E o convidado do dia é o Davi Leite. Ele é bacharel em Direito, é brasileiro e natural de Jacaraí, São Paulo, mas atualmente mora em São Paulo, capital. Seja muito bem-vindo, Davi Leite. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando que vocês estão escutando. Hoje a gente está aqui com o Davi, né? E a gente vai falar um pouquinho com o Davi sobre estilo de vida, sobre trabalho, enfim. E eu quero começar fazendo uma pergunta clássica já sobre estilo de vida, né? Qual que é, assim, uma pergunta que todo mundo faz, qual que é a diferença entre ser vegetariano e ser vegano? Olá pessoal, eu sou Davi. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, né? Essa pergunta ela é sempre assim, uma curiosidade, né, que as pessoas têm. O vegetariano, assim, no senso comum, é a pessoa que não come carne, nenhum tipo de carne, tá? E para por aí. Mas que na verdade essa definição ela é do ovo-lacto-vegetariano, que é a pessoa que não come carne, mas ela come alguns produtos de origem animal. Ovo, laticínios, né? E também não costuma ter restrições que não sejam alimentares. Tem também o vegetarianismo estrito, que é a dieta que exclui alimentos de origem animal. Então, além da carne, essas pessoas optam por excluir ovos e leite e laticínios, tá, da dieta. O veganismo tem, em partes, o vegetarianismo estrito, tá? Mas ele vai um pouco além da dieta, só da dieta, né? Porque ele pode ser considerado ou uma filosofia ou uma forma de vida, tá? Porque o adepto do veganismo, além de não se alimentar de nada de origem animal, então ele exclui carnes, ovos, leites, laticínios, mel, ele também busca excluir tudo que venha da exploração ou da crueldade animal, tá? Isso acontece sempre na medida do possível, né? Porque a sociedade inteira ela é formada em cima da exploração animal. Tudo que a gente tem, conhece, de serviços, de produtos, de alguma forma tem exploração animal. Então a pessoa que se considera vegana, ela procura não usar roupas de couro, de lã, de seda, né? Porque tem produto animal. Não utiliza produtos testados em animais. Não frequenta ambientes que são conhecidos conhecidos por explorar animais, né? Como rodeio, zoológico, não pesca, claro, não caça. Então, assim, para qualquer propósito de uso ou consumo, se houve exploração animal, a pessoa que se considera vegana, ela vai buscar evitar. Então, ela uma coisa mais complexa. Tá? Sim, tá em todos os âmbitos, na verdade, né? Isso. Sei lá, no que você veste, no que você usa de produto, enfim, tudo, né? Praticamente, basicamente. Tudo relacionado, tudo da vida, né? Que a gente consome, usa. Se tiver algum tipo de exploração animal, o vegano ele evita. É basicamente isso. É por isso também que às vezes até produtos que a gente usa, sei lá, shampoo, não sei, agora tem as labels, né? De ser um produto vegano. Isso mesmo. Tem empresas que estão assim colocando esses selos, né, de procedência, como se o produto fosse vegano, mas que muitas vezes alguns selos só significa que naquele produto não tem nada de origem animal, tá? Então, em alguns selos é assim, e tem selos também que além de não ter produtos de origem animal, que aquele produto não foi testado em animal. E às vezes algumas marcas têm produtos com esses selos, mas nem todos os produtos daquela marca ou daquela empresa são
tem essa mesma natureza, né? Que é não ter produto animal e não ser testados em animais. Então, fica esse questionamento, se aquele produto é ou não vegano, porque a empresa ela ainda explora animais, ainda testa em animais, né? Sim. Principalmente essas mega multinacionais que tem várias marcas, né? Que acaba indo tentando atender todo mundo e aí fica meio confuso mesmo. É. E você se considera o quê? Eu me considero vegetariano estrito. Eu busco evitar tudo de origem animal, tanto para consumo na alimentação, quanto nas roupas, quanto em produtos que eu uso, né? Cosméticos, shampoo, cremes, pasta de dente. Eu tento evitar, mas nem sempre eu consigo. Pela correria do dia a dia, por causa disso eu não me considero vegano, porque nem sempre eu consigo evitar. Ou ter a informação mesmo, né? Porque os próprios selos, eles não garantem que aquele produto não tenha como origem uma exploração animal, né? Então, a informação, nesse caso, ela é muito importante. Entendi. E você, então, vegetariano estrito. Então, na parte de alimentação, você realmente não come nada de carne, né? Ou produtos de origem animal. Faz quanto Não, tempo que você parou de comer? eu não como carne, tem 4 anos, tá? Não tem tanto tempo, são só 4 anos. Mas desde que eu parei de comer carne, eu já comecei a fazer questionamentos comigo mesmo, né? Do porquê eu não comer carne. Por que eu optei por não comer nenhum tipo de carne. E desde sempre a resposta para mim mesmo era de que eu parei de comer carne em razão dos animais, né? Então, começou a perder o sentido de comer outros produtos de origem animal, sendo que esses outros produtos de origem animal necessariamente têm exploração do animal, né? Ovos são produzidos em grandes granjas e essas aves são exploradas. Leite também. Então, de toda forma, aquilo que me levou a parar de comer carne no começo também ia me levar a parar de consumir produtos de origem animal no geral, né? É o mesmo raciocínio. Então, tem mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano, aliás, que eu parei de consumir produtos de origem animal e passei a me considerar vegetariano estrito. Eu acho que é mais ou menos um processo que vai indo, né? Tipo, você não tem como ser de um dia para o outro, você simplesmente, né, cortar tudo, né? Foi um processo assim que você tá entendendo o que eu tô falando? Não sei, eu Tô acho, entendendo, sim. não sei, ou tem gente que deve ter gente que também faz isso, não Tem. sei. Então, para algumas pessoas é um processo de uma hora para outra, Nossa. né? A partir do momento que a pessoa faz a conexão, porque é uma conexão, né? Entender que aquilo é fruto de uma exploração, de uma crueldade com o animal. Então, a partir do momento que a pessoa faz a conexão, deveria, ou não, mas algumas pessoas entendem que imediatamente parar de consumir esses produtos. Muitos grupos, né, de veganos, né, eles falam que se fosse uma outra coisa, se fosse, por exemplo, crimes graves, sabe? Por exemplo, pedofilia. Ninguém optaria por consumir produtos que tivessem essa origem parcialmente ou que fosse levar tempo para ir modificando o hábito, né? A gente para de uma vez ou simplesmente evita de uma vez. Então, para essas pessoas, é de uma vez. Para mim, eu não consegui de uma vez. Parar de comer carne por completo foi de um dia para o outro. Simplesmente decidi e parei. Mas como os outros produtos de origem animal têm essa questão, né, da memória afetiva, existe uma dificuldade, né, maior. Para mim, tá? E para mim, o fim principal é tirar a crueldade do meu prato. Então, para mim, tudo bem se levar esse tempo. E dentro da sua casa, sua família também aderiu a essa dieta sem origem animal? Quando eu parei de comer todo tipo de carne, eu morava sozinho, né? Aí, nesse tempo, eu casei, tive filha, no caso, né? E somos uma família de 5, tá? 3 crianças, eu e minha esposa. Foi uma coisa natural que em casa, simplesmente, de uma hora para outra, parou de entrar carne, né? Minha esposa parou de comer carne, virou ovo-lacto-vegetariana, e os nossos filhos também pararam de comer carne. A minha filha, que nasceu
ela vai fazer 2 anos esse mês, ela nunca comeu carne. Os meus enteados, eles comiam carne, né? Um tem 7 e a do meio tem 6, eles comiam carne. Mas naturalmente eles foram parando de comer carne. E é legal ver isso na criança, né? Um parou de tomar leite, carne aqui em casa, eu nem lembro a última vez que entrou, acho que nunca entrou. Então, assim, eles não são veganos, nem vegetarianos estrito, mas eles são ovo-lacto-vegetarianos. E nesse caso, para esse tipo de dieta, quais os desafios, né, para as crianças quando vão para a escola? Quais os desafios que elas têm? Bastante, viu? Eu vou ressaltar um ponto que, assim, qualquer restaurante no Brasil tem comida sem origem animal. O prato típico brasileiro, que é o arroz com feijão, ele tem a maioria dos macronutrientes que a gente precisa. Mas fora disso, fora do almoço, né? Padarias e lanchonetes raramente têm produtos que poderiam ser veganos, tá? Nem o famoso pão na chapa, que é típico das padarias brasileiras, ele é vegano. Ele não é vegano. O pão francês é vegano. O pão na chapa não é vegano. Para as crianças que gostam muito de doce, tem a dificuldade de se oferecer alimentos sem leite e sem ovos. Quase tudo que a indústria comum produz tem leite, ou tem ovos, ou tem os dois. Tá? Chocolate mesmo é muito difícil achar um chocolate sem leite ou sem... Né? E o chocolate que não tem leite, para o paladar infantil, ele não é tão aceito. Então é uma coisa que leva tempo. Ou é feito desde do comecinho, que é o caso da minha filha. Uhum. E como funciona na escola? Vocês enviam os lanchinhos ou a escola se adapta, né? Porque tem algumas escolas que a criança faz alimentação lá mesmo. Como que funciona? Isso, eles estudam em escolas públicas, né? 2 vão para a mesma escola e a minha filha vai para uma creche, todos em escola pública. Os 2 mais velhos, que é um menino de 7 anos e uma menina de 6, eles comiam carne antes. Depois de um tempinho, eles começaram a evitar, né, a carne e agora os 2 pediram para a mãe ir lá na escola e falar: mãe, não quero carne, eles colocam carne no meu prato. Então a minha esposa foi na escola e pediu para que não oferecessem carne para eles. Como eles estudam em escola pública, lá eles ofertam, né, tanto o café da manhã quanto almoço, que é a chamada merenda. Então, assim, para eles foi uma escolha. Como eles já comiam antes, eles escolheram. A gente deixou para que eles escolhessem um momento, né? E eles ainda não fizeram a conexão de saber que aquilo que se comia era um animal, era um ser vivo, igual a gente. Eles ainda não fizeram. Eu acho que quando eles fizerem essa conexão, ainda a escolha deles, a decisão vai ser mais forte ainda, né? Então, como eu falei, as crianças elas recebem a merenda na escola, tá? Existe uma lei no Brasil que praticamente obriga as escolas públicas a oferecer alimentos conforme a cultura da família. Então, se uma família é ovo-lacto-vegetariana ou uma família é vegana e ela pede para a escola, para que a escola dê essa alimentação para a criança, a escola ela precisa fazer isso. Se ela não fizer isso, se ela se negar a fazer a solicitação da família, e ela for denunciada, a escola perde o dinheiro da merenda que o governo federal envia. Então, essa é a forma que a lei brasileira tenta fazer com que as escolas respeitem a cultura de cada família. A nossa filha mais nova, ela vai na creche, né, como eu falei. Desde o começo, a gente já pediu para a creche para não oferecer carne para ela, né? E tudo ia carne. Nas sopas do final da tarde, tudo vai carne. E a gente teve problema na creche, né? Porque ela era a primeira criança que não comia carne daquela creche. Então a gente teve um probleminha, mas aí a gente bateu forte, né, na lei e eles tiveram que aceitar, tiveram que atender o nosso pedido. Legal. Interessante isso que você falou, né, da criança mesmo não ter a conexão, né, ela não tá comendo carne, porque ela entende todo o processo, entende essa coisa da crueldade,
mas ela realmente, existe essa coisa do estilo de vida da família, né? Ela vê, ela entende o que está sendo feito em casa, e aí aquilo ali passa a ser parte, e é exatamente isso que você falou, né? É a coisa da família, da cultura da família, do ritual ali que acontece entre vocês, e como isso é importante, né? Que É isso mesmo. tão forte que eles quiseram É, pegar para eles, e agora é como eles se sentem melhor mesmo fora, né? E é engraçado, porque as outras crianças todas estão comendo na escola ou não sei o quê, né? E ainda uhum. assim, aquela coisa do núcleo familiar e o que é feito em casa, então, mais importante. Muito interessante. Eu tinha dúvidas se esse momento chegaria em algum momento, porque, como você falou, nas escolas, o coleguinha está ali do lado comendo, Uhum. né? E esse hábito é forte também, né? Mas, e aí, quando eles chegaram em casa e falaram, mãe, estão colocando carne no meu prato, eu não quero. Eu achei um barato de ver isso acontecendo na prática, sabe? Em outros casos que eu já vi que as crianças já fizeram a conexão, essa decisão fica muito mais forte, né? Tem choro, é chocante para a criança, É. né? Eles ainda não fizeram essa conexão. É um processo. Nossa, muito interessante. E eu estava pensando aqui, no Brasil, você estava falando da escola, como que funciona essa questão alimentar. Eu fico pensando quando vai ao supermercado, quando você vai ao supermercado, se você encontra essa dificuldade, assim, em relação não só aos produtos, mas o preço também. Se você sente que tem uma diferença, assim, em relação a preço? Olha, infelizmente, neste momento no Brasil, e eu acho que até no mundo, qualquer alimentação está cara, está muito cara, tá? Houve aumento dos preços de alimentos no geral, e os alimentos que mais sofreram esse aumento foram os alimentos de verdade, né? Frutas, legumes, verduras, leguminosas, cereais. Aumentou muito aqui no Brasil. Mas mesmo com esses aumentos que estão acontecendo, custo-benefício de comer comida de verdade e minimamente processado é muito alto, né? Durante a pandemia, teve um boom dos deliveries de comida, tá? Não sei como foi aí, mas aqui, assim, explodiu. Mas para uma família grande como a minha, né, de 5 pessoas, cozinhar em casa é fundamental para equilibrar as finanças com uma alimentação mais saudável. Eu penso que que o que faz a diferença, no fim das contas, é o conhecimento, tá? Quanto mais você conhece sobre os alimentos e as possibilidades que você tem com os alimentos, mais você percebe que nas feiras livres, sacolões e empórios de comida natural tem tudo que a gente precisa. E respondendo assim a sua pergunta, não sei se eu consegui, mas é nesses lugares que eu acabo buscando alimento para casa, sabe? E restaurantes fica bem em segundo plano, às vezes até em terceiro. E quando você vai ao restaurante com toda a sua família, geralmente você pede para fazer algum prato especial, você pede substituições. E eu também queria saber se acontece isso, se eles veem isso com bons olhos, né? Ou se você já percebeu alguma resistência, Entendi. né? Em Entendi. relação a ele. Quando a gente sai para restaurante, a gente é uma ocasião geralmente especial, ou a gente quer velocidade, a gente está em algum lugar e quer velocidade, praticidade, ou é uma ocasião especial. Geralmente é ocasião especial e a gente escolhe restaurante vegetariano ou vegano, né? E aí não tem dificuldade nenhuma, porque a gente vai naquilo que a gente já conhece. Agora, em restaurantes comuns acontece, né? A gente está na rua de vez em quando e quer uma praticidade. Eu não fujo, eu vou sempre no prato assim mais simples que tiver e peço para tirar a carne, peço para tirar aquilo que eu não como, né? Então, o arroz com feijão e a salada sempre vai ter, em qualquer PF brasileiro, vai ter um arroz e feijão com salada. Então, assim, geralmente tem alguma coisa a mais, tem um ovo, um omelete, uma carne. Então, aí eu peço para retirar. Muitos não entendem, né? Tem restaurantes que eles fazem o feijão com carne. Então, a primeira coisa, quando a gente chega num restaurante comum, é perguntar, no feijão de vocês tem carne? E aí, quando tem, a gente não fica, a gente vai embora. A gente vai naquele que não tem. E sempre tem aquele que faz o feijão sem carne. E aí a gente pede essas modificações. Muitos,
inicialmente também não entendem, acham que não comer carne é comer ou frango ou comer peixe, então eles tentam essa alternativa, e aí quando a gente fala que não, nenhum tipo de carne, geralmente eles vão para o omelete, e aí, no meu caso, eu ainda tiro o omelete. Das crianças às vezes fica, mas no meu eu tiro tudo. Fica só o feijão, arroz, salada e às vezes algum legume. Posso falar uma coisa, que o Davi falou uma coisa interessante, que acho que para quem é estrangeiro, essa coisa da comida de verdade que a gente fala no Brasil, né? O que é a comida de verdade? Às vezes você fala, Comida de verdade. né? Comida de verdade, Olha, quero comer comida de verdade. O que eu chamo de comida de verdade não é só o arroz com feijão, tá? Eu chamo de comida de verdade é a comida íntegra, aquela que ou ela não é processada ou ela é minimamente processada, tá? Então é isso que eu chamo de comida de verdade. A indústria do alimento, ela tenta vender aquilo que é muito processado, porque ele é prático, ele dura mais, né? Assim, é uma opinião pessoal minha, eu acho que os grandes supermercados, eles devem preferir vender alimento que dura muito, então, que é processado, né? Os sacolões, onde vende frutas, onde vende verduras, legumes, são alimentos altamente perecíveis, então não é tão bom para o supermercado, né, vender esses produtos. E por isso que está ficando caro, essa é a minha opinião, tá? Por isso que está ficando cada vez mais caro. E é isso que eu chamo de comida de verdade. Você até mencionou, né, das empresas que fazem produtos veganos ou vegetarianos, mas também tem outros produtos que são de origem animal. Você faz essa pesquisa, você dá valor a isso, fala, não, eu não vou comer produto dessa empresa, porque ela faz dessa forma, que você não concorde, ou você ainda está nesse processo de descoberta? Olha, a minha opinião é que não essas empresas, né, que tem produtos para os veganos e os produtos para os não veganos, a minha opinião é que não é o melhor dos mundos, porque essas empresas ainda exploram animais e ainda se baseiam no meio de produção que explora, né, no geral. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo como uma saída para aqueles que têm dificuldade em fazer a substituição no prato, porque a memória afetiva é muito forte, né? A gente tem, assim, a macarronada com almôndega de domingo, ou o churrasco em família, o nhoque da vovó. Então, assim, que a gente chama de memória afetiva. Ela é muito forte e implica na hora de escolher o que vai comer. Mas, para mim, no fim das contas, a minha ideia é não ter sofrimento no meu prato, ou no que eu vou usar, no que eu vou vestir. Na minha vida, no geral, né? Então, assim, eu prefiro não entrar numa espiral de questionamento sem fim. Essa empresa faz uma maionese sem ovos, mas ela também faz a maionese com ovos, explora. Eu prefiro que tenha a opção, sabe? Então eu consumo. E Davi, uma coisa que você falou interessante, né? Churrasco de domingo. Quando você é convidado para festas, eventos, primeiro como você se sente, né? Estando nesses ambientes. Porque eu estou falando isso? Porque eu tinha uma amiga que era vegetariana, hoje em dia não é mais. Mas no churrasco a gente fazia frutas, né, grelhadas, abacaxi, né, mas ela ainda comia queijo, então a gente fazia aquele queijo para ela. Mas você, como frequentador você vai nesses ambientes? E se for, como que você é tratado ou como você se sente também? Olha, vou ter que confessar que eu não tenho ido muito a esses ambientes, tá? A pandemia ajudou bastante nisso, né? A reclusão. Mas quando eu vou, eu já tenho que estar preparado para não ter comida para mim, tá? Então, ou eu já vou com a barriga cheia, ou eu levo alguma coisa. Esses dias mesmo, eu levei um bolo no meu treino de capoeira e o bolo era completo, não era só aquele bolinho seco, não era. Tinha cobertura, tinha recheio, e todo mundo gostou. Sabe? Então eu costumo fazer lançar a mão desse artifício, que é ou já ir alimentado, ou levar o que eu vou comer, já sabendo que eu posso não encontrar nada para mim. E você fez alguma substituição? Você sentiu a necessidade de fazer a substituição da carne, por exemplo, da carne de origem animal pela carne plant-based? Eu nem sei como é que fala isso como falar em português? Eu acho que a gente usa muitos termos em inglês. Inglês, né? plant-based mesmo? Uso.
Você faz? Você sente que precisa? Ou Hoje não, aquela hoje coisa da não. carne, ter a carne mesmo, não faz diferença? Hoje Não. não. Inclusive, uma vez eu fui com a minha esposa numa churrascaria vegana aqui em São Paulo e as carnes lá, as carnes vegetais, né, eram tão parecidas com a carne mesmo que assim, foi um momento legal, interessante, mas a gente não voltou, Porque dá um porque choque, né? Assim, você não fica é, meio... não é tão legal, não é tão legal. Gente, Quase sangra, né? O cheiro, a textura. nossa. É muito parecido o gosto, com peixe, com frango, sabe? E para mim isso perdeu um pouco o atrativo. Algumas coisas eu ainda como, né, por causa da memória afetiva, mas eu tento evitar. Eu faço coisas, aqui em casa eu cozinho coisas que substituem, tá? Tipo, nuggets, eu faço nuggets de grão de bico, hambúrguer de lentilha, e isso acabou mudando. Meu paladar vem mudando ao longo desse tempo. E das crianças também. Antes eles não comiam o hambúrguer de lentilha e nem o nuggets de grão de bico e hoje eles comem. Eles gostam. Preferem até. Eles não comem mais o outro. Né? Interessante. Eu como muito aqui aquela Impossible Meat. Já ouviu falar? Já. Nossa, eu prefiro 1000 vezes o hambúrguer do Impossible Burger do que o burger normal, assim. Assim, eu gosto do gosto, a sensação no meu corpo é melhor. Não sei, Sim, eu mais gosto leve, né? muito É mais mais. leve. Vocês já É comeram, mais leve. meninas, o Impossible Burger? Não. Prova. E é isso que você falou, o cheiro, o gosto é de carne normal, né? E a carne de soja? A carne de soja eu como. Eu não tenho nenhuma restrição em comer soja, né? Uhum. Tem não sei se é uma lenda ou um pensamento de que a soja faria mal, mas já revisaram muitos estudos em relação à soja e ela não, Ouvi também assim, se falar isso. Não, né? é claro, eu tô falando como leigo, né? Uhum. Mas as pessoas, os profissionais que eu sigo, que eu acompanho, que eu consulto, eles dizem que não tem problema nenhum em comer soja até todos os dias, se for o caso. Ah. E o leite, você substituiu por outro leite ou não toma? Sim, aqui no Brasil tem poucas marcas que fazem leite vegetal. E os leites vegetais são caros. Diferente da Europa, que eu acompanho pessoas que moram na Europa, o leite vegetal lá é muito barato, muitas opções. Por exemplo, leite de soja, que eles chamam de biológico lá em Portugal, né? Orgânico, né? Leite de soja orgânico. Aqui no Brasil tem poucas opções. Então, às vezes eu compro uma ou outra, mas eu costumo fazer. Então, eu faço leite de amendoim, faço leite de soja, faço leite de aveia. Né? O de aveia é o que eu prefiro. De todos esses eu já testei. Eu também quis parar de tomar leite. Eu não sou vegana, nem vegetariana, nem nada, mas não sei, coisinhas assim, começa a falar, não quero mais tomar leite, parei de tomar leite. Mas aí também demorei para achar um leite que eu gosto de tomar leite com café, por exemplo. Então, Entendi. mas eu demorei a achar um leite que desse aquela textura, né? Aquela coisa. E aí, para mim, o leite de aveia foi o que eu fiquei, gostei, falei, é isso aqui. E é isso que você falou, é mais barato que o leite normal. Sim. Aqui, pelo menos, é mais barato. Aqui não é mais barato. Aqui é super caro o leite vegetal. Tem poucas opções, poucas marcas, são caros e não são biológicos, não são orgânicos. Em português, não são leites orgânicos. E aí você vê, o Brasil, acho que é o maior exportador de soja do mundo, não tem a facilidade de encontrar soja orgânica. Então, a soja que se usa aqui, quando não é orgânica, ela vem dos grandes latifúndios, monocultura. Então, ali está cheio... agrotóxico. Agrotóxico, exploração também, desmatamento, né? Tá ligado ao desmatamento aqui no Brasil. Então, seria assim, quase que a mesma coisa. Então, aí eu costumo fazer aqui em casa mesmo. Tem uma máquina que faz leite e aí eu tenho sempre leite na geladeira. E essa churrascaria vegana que você falou é novidade ou é comum já? Ou tem pouco? Só conheço uma, né? Não vou falar o nome não, mas só conheço uma aqui em São Paulo. Eu nunca ouvi falar, não sabia não que tinha. Que legal. Olha, vale a pena conhecer, assim, pela experiência. É caro? Comparado caríssimo, caríssimo. Eu imagino que deve ser caro. É tipo muito rodízio caro. também? Você paga um valor e come tudo. Mas sai passando mal de tanto que come. Nossa. Pão de alho. Nossa, tinha tanto tempo que eu não comi um pão de alho. Fiquei encantado com pão de alho.
Caramba, muito bom, né? Bom saber. Eu nunca vi. Aqui já não tem churrascaria, né? Não é no comum. Mas nunca vi assim nada. Assim, tem muitos restaurantes, mas também é caro. Restaurante, pelo menos aqui em Nova York, restaurante que é só natural, vegano lá, caro. Até um suco aqui é. Um suco é caro, imagina o resto, né? Na minha concepção, esse preço que praticamente ele restringe o acesso da maioria das pessoas, o preço ser alto. Então, para mim, não deveria ser assim, sabe? Então, tem grupos aqui voltados a incentivar pequenas empresas, startups, que querem produzir coisas veganas a um preço baixo, entende? Justamente para que mais pessoas possam ter acesso. Então, tem restaurante caro, como a gente está falando, mas também tem restaurantes com preço bem, bem legal. A minha cidade é Jacareí. E lá eles estão levantando essa bandeira do veganismo muito forte. Eles estão falando assim, aqui é a capital do veganismo. Tem um lugar lá que vende almoço toda segunda-feira, sem carne, por R$5. Que legal! É aquele movimento da segunda sem carne, não é? Exatamente. Da Secretaria do Meio Ambiente. Eu quando eu morava no Brasil, isso já tem muito tempo, hein? Mais de 10 anos, eu acho. Eu fiz um projeto com eles. Eles estavam começando essa campanha da segunda sem carne. É exatamente isso. Eles levam esse projeto também, não sei se tem algum vínculo ou não, ou se é próprio, mas a iniciativa deles é oferecer essa comida na segunda-feira, bem barata. Que legal, muito bom. E Jacareí é interior de São Paulo? Interior de São Paulo. Fica mais ou menos 70, 80 quilômetros aqui da capital. Não é longe, não. Não. Legal. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. E em relação, assim, à sua saúde e ao funcionamento do seu corpo, você sentiu que fez diferença? Assim, quanto tempo você achou que levou para você sentir essa diferença? Sim, energia, enfim, tudo. Senti muita diferença, tá? Quando eu parei de comer carne, eu não senti tanta diferença, não. Mas depois que eu parei de comer todos os outros produtos de origem animal, principalmente o leite, tá? Eu senti muita diferença. É claro que eu acho importante qualquer pessoa que for escolher ter uma dieta que restringe algum alimento que está acostumado a comer, que a pessoa procure, né, um profissional, nutricionista, endócrino, para saber como a saúde está e o objetivo que a pessoa quer, né? Mas isso, assim, é uma coisa pessoal, porque se a gente for falar só de veganismo, o veganismo ele não tem nada a ver com levar uma vida saudável. Isso que é interessante. Isso acaba acontecendo, se a pessoa busca informações, acaba acontecendo. A pessoa começa a levar uma vida mais saudável. Mas o veganismo não tem ligação com isso. A gente pode ter uma alimentação péssima vegana. Porque o veganismo, a ideia dele é combater a exploração e a crueldade animal. Ponto. Seja o que você faça para buscar esse fim. Tá? Mas no meu caso, eu tive benefício, sim, quando eu comecei a procurar ajuda profissional, tá? Eu precisei suplementar a vitamina B12, né? Estar atento aos micronutrientes, principalmente, tá? Porque os macros é bem tranquilo. Proteína, carboidrato, isso aí é muito tranquilo. Agora, essa dieta, ela costuma prestar mais atenção nos micronutrientes, né? Ômega 3, vitamina D, cálcio. E saber onde buscar essas fontes que não vai ter origem animal. Então, assim, quanto mais informação você busca, melhor para a sua saúde. E mais fácil fica, tá? Só para dar um exemplo do que me melhorou na minha vida, depois de eu parar de consumir derivados do leite, e o leite, eu vivia até com rinite. Meu nariz ele vivia entupido, sempre com alergia, e hoje eu não tenho mais. Simplesmente sumiu. Depois que eu parei de consumir leite, sumiu. Nossa. Hoje meu corpo
ele fica menos inflamado, eu sinto que eu estou menos inflamado. Se eu for fazer um teste, tenho certeza que vai dar nível muito baixo de inflamação, e a minha recuperação também é mais rápida. No caso de você pegar uma gripe, uma coisa assim, é isso? Sim, eu me recupero muito rápido. De treino, depois de treinar, eu me recupero rápido. É claro, não sou mais tão novo, então eu me machuco treinando. Mas a minha recuperação costuma ser rápida também. Que legal. E aí você, então, assim, não necessariamente, mas a pessoa que para de comer carne, ela precisa ir no médico e ver o que tá, se tem alguma coisa faltando ali, enfim, né? Sim, quanto mais informação a pessoa tiver, mais fácil vai ficar. Por exemplo, a vitamina B12, todo mundo deveria suplementar. Uhum. Já A teve vitamina D pesquisa. também, eu acho, né? Vitamina D também, Vitamina de novo, D. todo mundo tem que suplementar. Mas principalmente a B12, que ela, na verdade, ela não, a origem dela, eu não vou saber te responder assim exatamente, mas foi reduzindo a oferta no ambiente natural. Ela estava no meio ambiente, por exemplo, em águas que os animais consumiam na terra, nas águas, e essas águas não são mais tão naturais. E não tem mais a vitamina numa oferta como tinha antes. Então, tem que suplementar B12 até nos animais que depois vão servir para consumo humano. Então, até quem não é vegano, quem não é vegetariano ou volacto, precisa suplementar a vitamina B12. Então, não tem diferença. Acho que é isso, né? Quanto mais informação tem, mais fácil fica. Muito legal. E você suplementa, então? Você toma sei lá, comprimido, Suplemento. coisas Eu suplemento. Eu faço a suplementação da B12 e faço o exame de tempo em tempo para saber o nível que está. E está no nível super bom. Legal. Você falou, né? Achei interessante que você falou que não necessariamente quem é vegano tem uma vida saudável, né? Porque também, exato, acho que é como você, da maneira que você come, se você come muita fritura, se você, imagina você come todos os vegetais, mas, né, preparado de uma maneira que não é boa para sua saúde, né? Não vai funcionar. E aí, dentro disso também, tá? Acho que a questão dentro da vida saudável, de você se movimentar, né? De fazer um exercício, enfim, tal. A gente sabe que você faz capoeira. Eu não sei se isso teve alguma relação com essa sua mudança ou não, você já fazia antes. Conta um pouco, assim, de como você começou com essa experiência. Conto sim. Para mim parece que foi tudo acontecendo naturalmente e ao mesmo tempo, sabe? A capoeira, eu conheci a capoeira, assim, entrei em contato com a capoeira, claro, sempre conheci a capoeira. Mas eu estava esperando para fazer uma tatuagem, estava numa galeria, comecei a conversar com outra pessoa que também estava esperando, né, para fazer. A gente estava conversando sobre os desenhos que a gente ia fazer. E essa pessoa falou que ele era um capoeirista, que ele era de Florianópolis e que ia fazer um desenho sobre capoeira. E a capoeira, eu já tinha dúvidas sobre, eu já queria fazer capoeira, né? E aí eu comecei a perguntar se ele conhecia algum lugar, e ele falou do grupo Cordão de Ouro, daqui de São Paulo, principalmente ali do grupo que ficava na Duque de Caxias, que é uma avenida que tem aqui em São Paulo, um grupo muito antigo. Eu acho que pouco tempo depois dessa conversa que eu tive ali com ele, eu fui fazer capoeira nesse lugar, na Duque de Caxias, no grupo Cordão de Ouro, tá? E esse grupo Cordão de Ouro, ele já tem mais ou menos uns 50 anos, ou mais um pouco até. Ele foi fundado pelo mestre Suassuna, que é um mestre conhecido assim. Ele é uma das pessoas através da qual assim, a capoeira se difundiu pelo mundo. Ele tem muitos discípulos assim espalhados pelo mundo todo. Então, ele foi um dos responsáveis por isso. Ele é vivo ainda? Não. Ele é vivo. Ele é vivo. Assim, desde que eu entrei na capoeira, eu morava em São Paulo, voltei para minha cidade, casei, tive filha, voltei para São Paulo, e eu sempre continuei na capoeira. Então, todas essas mudanças que aconteceram na minha vida, a capoeira, eu não me afastei da capoeira, e eu também não saí do grupo Cordão de Ouro, porque ele tem em todos os lugares, praticamente, né? Quando eu fui voltar para minha cidade, o mestre falou, olha, tem a mestra tal, lá em Jacareí, a mestra Juniana. Fui para lá fazer com a mestra Juniana. Depois eu voltei para São Paulo, aí a Juliana falou, olha, tem um esguicho lá da Zona Sul, porque agora eu moro na Zona Sul. Aí eu vim fazer com o esguicho, aqui na Zona Sul. Aí depois eu voltei para fazer na Duque de Caxias, que é no centro de São Paulo. Sempre assim, a capoeira, ela é interligada, sabe? Aonde eu ia, ela estava, e eu continuei.
não para. Nem na pandemia eu parei. E o pessoal continuou, então, na pandemia? Os grupos? Como foi? Não continuamos presencialmente, né? Porque teve uma parte da Um momento pandemia de quarentena, né? quarentena total. Então, a Tá. gente fazia pelo Zoom. Online? Online. Uau! Treinava em casa. É claro que não é a mesma coisa, que a capoeira, ela precisa da outra pessoa, né? Mas a gente estava fazendo, a gente fazia Os com aquelas... exercícios, assim, acho que dá, né? Os não, movimentos, né? treinar os movimentos dá. Não dá para fazer uma roda de capoeira, mas teve aula de música, teve aula, né? Então, com aquelas limitações do momento, a gente continuou, não parou. Faz quanto tempo isso que você começou? Eu comecei a fazer em 2018, tá? E desde então eu venho fazendo. E teve a pandemia, 2 anos de pandemia, então acho que 2 anos, 1 ano, fiquei treinando praticamente em casa, mas Nossa, sempre perto da capoeira. que legal. Como que você, assim, como aluno, né? Como que você descreveria a capoeira para uma pessoa daqui, sabe? Que quer saber o que é? Tá. É isso mesmo, eu só posso dar a visão do aluno, né? Ela não é uma visão tão completa como a visão de um mestre. Uhum. Eu vejo a capoeira como uma expressão cultural afro-brasileira completa, tá? Ela é, sim, uma arte marcial, mas eu acho que ela é mais do que isso, tá? Os movimentos da capoeira são harmônicos, eles fluem, assim, como pergunta e resposta, sempre conforme a música, tá? E sempre com um objetivo. Então, ela para mim, ela é mais do que só uma arte marcial, né? Ela é uma expressão da cultura brasileira e é genuína nossa. Que legal. Então, para mim, é um prazer fazer parte disso, né? Eu gosto muito. O que você acha que difere? Você já deu alguns pareceres aí. O que difere a capoeira dos outros esportes? Tá, eu penso que a prática de capoeira ela ajuda no desenvolvimento de muitas habilidades. Tá? Eu vou falar de mim, né? Eu nunca me considerei uma pessoa assim ligeira, rápida, né? Eu nunca me senti bem dançando. Nunca fui bom de futebol. Nunca soube driblar, né? Com facilidade, como algumas pessoas já nascem, parece que já nascem sabendo. Eu não. Na capoeira, eu venho aprendendo a me sentir bem dançando, sabe? Eu venho aprendendo a ter autoconfiança, eu venho entendendo que se eu cair, eu posso levantar e continuar e não tem problema, tá tudo certo. E eu aprendo, caindo, eu levanto, continuo e eu aprendi. É claro que, assim, a capoeira ela, ajuda a desenvolver equilíbrio, força, resistência, mas ela é mais, ajuda mais, além disso, né, dessa inteligência corporal. Porque, assim, para mim, cada treino é uma festa. Então, assim, não é só um treino, um esporte comum, né? Para mim, cada treino que eu vou, eu saio rindo. Todo mundo sai rindo. Parece que a gente está saindo de uma festa. Suando e rindo, né? Para mim, não tem coisa melhor do que você poder desenvolver um esporte junto com a música, junto com o ritmo. Então, para mim, é fantástico. Você comenta sobre, né, o desenvolver junto com a música, com o ritmo. Quais os instrumentos tradicionais para uma roda de capoeira? Legal. Mas eu vou falar como aluno, tá? Uhum. Para ter capoeira, tem que ter música. Eu vejo o berimbau, um instrumento, né, chamado berimbau, como o maior da capoeira. Se tiver um berimbau, pode ter uma roda de capoeira. Então, só o berimbau já faz a roda de capoeira. Mas tem muitos outros instrumentos que eu venho conhecendo como aluno. Além do berimbau, tem o atabaque, tem o pandeiro, o cachixi. O cachixi, ele parece um chocalho e ele é tocado junto com quem está tocando, pela mesma pessoa que está tocando o berimbau. Tem o agogô. Eu vou ficar nesses instrumentos, que são os instrumentos que eu venho conhecendo até aqui e eu estou tendo contato com esses instrumentos, mas tem muito mais, tá? E é importante que cada aluno de capoeira se interesse desde o começo pelos instrumentos. Ele não precisa assim, nossa, já vou aprender a tocar. Não é assim, o aprendizado é uma constância, né? Mas é importante que o aluno ele já se interesse, já vai ter aula de música, só de instrumento, e tente participar o máximo possível
Porque para entender uma roda de capoeira, para entender o que está acontecendo ali, você tem que entender os instrumentos, o que cada instrumento está fazendo, como que está conversando entre si, né? E para mim é isso. O aprendizado da capoeira é uma constância e ele é completo. Em muitas áreas, né? Como eu falei. Eu tenho uma dúvida. As pessoas, os alunos, né? Não sei como é que chama, as pessoas que estão jogando, os capoeiristas, vocês take turns vocês têm tem a vez dos instrumentos, vai mudando as pessoas ou não? A pessoa do berimbau é sempre aquela pessoa, ou, sabe, vai mudando? Essa sua dúvida, ela é difícil de responder, tá? Porque cada grupo é de um jeito, cada roda é de um jeito, e quando você está numa roda de capoeira, você acaba tendo que ler o que está acontecendo naquele momento, tá? Porque toda vez é possível, sim, mudar a pessoa, trocar o instrumento com outra pessoa vir para tocar, só que toda vez que tem essa troca, pode dar uma quebra na harmonia da roda. Entende? A roda, às vezes, ela está com aquela formação, né, com aqueles tocadores, e ela vai se desenvolvendo de um jeito. E qualquer mudança ali pode dar uma quebra, então tem que tomar muito cuidado. E o capoeirista ali que está olhando dentro da roda, para pedir, se a pessoa conhece bem, ela vai lá e troca numa boa, isso acontece, dá para trocar o atabaque, o pandeiro e até o berimbau, tá? Mas é legal quando a pessoa que pede para trocar, ela saiba o que está fazendo. E também respeite o lugar que ela está, porque quem está fazendo aquela roda são os responsáveis pela roda, né? Então, quem chega de fora tem que respeitar aquele ambiente. Não vai chegar uma pessoa que do nada pedir para tocar o berimbau. Isso não vai acontecer. Entendi. Né? Então, o legal quando chega numa roda de capoeira é olhar o que está acontecendo e tentar entender. E isso demora muito tempo, tá? Eu, como aluno, ainda estou aprendendo. Tem que ler ali, tem que ler o lugar. Legal, interessante. Quais são os movimentos mais conhecidos da capoeira? Acho que o mais difícil, assim, para mim, de cara, foi a ginga, né? Que é o primeiro movimento que a gente aprende na capoeira, ou vem aprendendo, ou tem contato, né? Não é que aprende de uma vez, não. Tudo é uma construção. Acho que eu não sabia nem andar direito antes, sabe? O meu andar, eu sentia que faltava uma harmonia na caminhada, né? E eu vou falar aqui, claro, como aluno, a minha mestra, né, a nossa mestra lá, a mestra Grazi, ela costuma dizer sobre a ginga, que a ginga nada mais é do que caminhar, andar. Aprender a andar dentro da capoeira, né? E aqui no Brasil tem essa coisa, né, de você andar com segurança, né? Saber onde você está indo na hora que está andando. Ninguém aqui fica andando como se, não sei para onde eu vou. É difícil você ver alguém assim, né? A gente quer andar num lugar mostrando que a gente conhece aquele lugar. E conforme a gente vai aprendendo a gingar, a gente vai aprendendo a andar dentro da capoeira, ou dentro de uma roda, né? Então, acho que é o primeiro movimento, um movimento muito legal. Mas além da ginga, tem outros movimentos, né? Por exemplo, eu vou falar da cocorinha, que é outro movimento inicial, é um movimento de uma posição que a gente fica, e é um movimento que a gente se agacha, para quem não sabe o que é cocorinha, agachar, quase sentar no próprio calcanhar, né? Nem todo mundo consegue fazer a cocorinha, eu mesmo tenho dificuldade, mas a cocorinha é um movimento natural que a gente aprende quando é bebê, né? A gente aprende a andar, a gente já fica de cocorinha. Eu vejo a minha filha, 2 anos, ela fica numa cocorinha que eu invejo a cocorinha dela. É muito fácil para o bebê ficar de cocorinha, né? Mas conforme a gente vai crescendo, esse movimento que é natural, ele vai se perdendo, e algumas pessoas, como eu, acabam tendo uma restrição de movimento, né, do agachar, né? Então eu venho trabalhando muito a cocorinha para cada vez se aproximar daquilo que eu fazia quando era bebê. Além, né, da ginga, da cocorinha, eu acho que eu posso falar da esquiva, né? A esquiva é você se desviar de algum golpe, né, de alguma tentativa. E tem vários tipos de esquiva na capoeira, né? Você pode até não saber dar um golpe de capoeira, mas se você não souber esquivar, fica difícil você entrar numa roda. Você pode entrar na roda sem saber dar o golpe, desde que você saiba
alguma esquiva, porque daí você consegue evitar, né? Agora, sobre os golpes, tem muitos golpes, tá? Sobre os golpes tem martelo, um golpe chamado martelo, tem um golpe chamado bênção, meia lua de frente, meia lua de compasso, queixada, rasteiras, várias rasteiras, negativa, AU, bananeira. Assim, tem uma infinidade de golpes e todos eles se conectam de forma harmônica e a roda vai acontecendo. Davi, você falou que sua filha, né, faz bem o movimento. Quando eu fiz capoeira, tinha pessoas de todas as idades. Não sei se era uma questão porque era numa comunidade, queria que toda a comunidade participasse, era uma questão de comunidade mesmo, né? E além da capoeira, era uma questão comunitária. E onde você faz? Tem essa separação por idade? Vocês fazem todos juntos? É para todo mundo? Qual que é a criança mais nova que você já viu fazendo capoeira? O adulto mais velho que você já viu fazendo capoeira? Para mim, capoeira é igual piscina de criança. Dá pé para todo mundo. Criança mais nova que eu vi, acho que foi minha filha. Minha filha, ela chama Joana, fazendo com a filha dos mestres, que também chama Joana, uma aulinha de capoeira para bebê. A turma ainda não se formou, eles estão tentando formar essa turma de capoeira para bebês. Bem lúdico, entra numa rodinha, sai de uma rodinha, agacha, levanta. Então, assim, e é capoeira. Então, eu posso dizer que sim, bebês também podem fazer capoeira. É separada, a capoeira ela é separada por idade, acho que até 14 anos é o infantil, né? Então, eles fazem entre eles, e acima de 14 já faz junto com os adultos, né? Eu não vejo restrição de idade para fazer capoeira, tá? Pessoas com 60, 70 anos começam a fazer capoeira e conseguem fazer. Porque o golpe, ele não precisa ser perfeito, elástico, né? Ele pode ser curto, pequeno, e a pessoa vai se desenvolvendo. E o desenvolvimento para aquela pessoa, dentro das limitações dela, é um ganho. Eu não me lembro agora, assim, a pessoa mais velha, mas eu já vi pessoas de 80, talvez até 90 anos fazendo capoeira. Você está falando aí de formação de turma, né? Eu, como professora, venho a pensar. Dá para se viver, né? Dá para pagar as contas, sendo professor, professora de capoeira. Olha, tem a profissão. Com certeza dá. É uma profissão, né? Uhum. E eu vou falar do que eu vejo nos meus mestres. É uma profissão como qualquer outra, demanda muito estudo, né? Para dar, por exemplo, virar um professor de capoeira, a pessoa ela tem que estudar a capoeira e isso leva muito tempo. Muito tempo. Muito mais tempo do que o tempo de uma graduação em ensino superior. Mas vendo os meus mestres, além desse tempo de capoeira, eles ainda têm formação acadêmica sobre a educação. Então, são pessoas, assim, muito competentes, né? E que dedicam a vida inteira para a capoeira. Eu acho que desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, talvez até sonhando, né? É a profissão que para dar aula o dia todo, é uma aula atrás da outra. Uma aula em escola, aula na academia deles, né? Não sei se em empresas também, mas pode ser que sim. Então, é o dia inteiro dando aula, né? O dia inteiro estudando capoeira, dando aula de capoeira e treinando capoeira. Então, sim, é possível viver da capoeira, desde que a pessoa leve como uma profissão, né? Como qualquer outra. Tá, e como professora de línguas, geralmente o meu aluno me pergunta, quantas vezes por semana eu devo fazer? Quando que eu vou melhorar? Assim, qual que é o aconselhável a fazer aula? Na capoeira tem uma vez por semana, 2 vezes por semana, tem esse marco? Olha, eu gostaria de treinar todos os dias, todos os dias. Eu não treino todos os dias, porque eu não consigo, mas eu gostaria. Eu acho que não tem um tempo mínimo que você tenha que fazer, mas eu acho que se você treinar 3, 4 vezes por semana já é um tempo legal. 2 eu acho pouco, 2 vezes por semana eu acho pouco, porque tem a fase da recuperação do corpo, né? Então, quanto mais treino, mais adaptado aquele corpo fica para o treino da capoeira, né? Por isso que os capoeiristas que eu vejo treinando, tem pessoas que treinam todos os dias e treinam às vezes mais de uma vez por dia. Além da capoeira, tem um fortalecimento muscular. Então, a capoeira exige muita dedicação.
dá para fazer 2, 3 vezes por semana, mas para mim não funciona tanto, porque o meu tempo de recuperação acaba ficando maior do que se eu treinasse mais vezes. Entendi. E também, a gente falou sobre o seu veganismo e tudo mais. Eu queria saber se a capoeira também mudou a sua vida, seu jeito de ver as coisas no seu dia a dia. Sim, a capoeira mudou, acho que toda a minha vida, né? Assim como eu acabei trazendo para dentro de casa, para minha família, essa ideia sobre alimentação, sobre evitar a exploração animal, a capoeira eu acabei trazendo também, porque ela faz parte da minha vida. Os meus enteados, eles fazem capoeira, eu levo eles também junto comigo para treinar capoeira, que também é lúdico, né, pela idade deles, é muita brincadeira. A capoeira é um esporte que eu optei por fazer pelo resto da vida, assim, eu não vejo momento da vida que eu não, assim, eu vou fazer por tantos anos e vou parar. Não, a minha ideia é continuar fazendo, eu sou um aluno, né, estou aprendendo e quero sempre aprender, porque ela permite que eu aprenda o resto da minha vida, sabe? Ela tem coisas para me ensinar. Então, tudo que eu faço no dia a dia, eu acho que eu acabo pensando, não tudo, mas quase tudo eu acabo pensando em capoeira. Se eu vou me alimentar, eu estou pensando como que aquilo vai me beneficiar na capoeira. Se eu vou no médico, eu vou pensando em capoeira, em recuperação. Se eu tenho alguma lesão, eu já vou pensando, olha, eu preciso me tratar para poder treinar. Então, assim, minha vida acaba também, assim como na alimentação, mas também girando em torno da capoeira. Entendi. Você mora no interior de São Paulo, né? Eu moro na capital. Agora você está na capital. Capital. Entendi. E aí tem capoeira. Quando eu fiz a capoeira foi em Mariana, lá tinha capoeira. O estrangeiro que vai atrás da capoeira, né, vai para o Brasil pensando na capoeira, onde você diria que ele deveria começar ou deveria ter essa imersão dentro do Brasil? A capoeira, salvo engano, ela tem origem no Nordeste, principalmente na Bahia. Para quem quer conhecer a história da capoeira, Salvador, eu não conheço Salvador, mas é um lugar bem legal que dá para fazer um workshop lá de capoeira. Mas São Paulo e Rio de Janeiro também são grandes polos da capoeira, com grandes mestres, né? Como é uma arte brasileira, típica brasileira, em muitas capitais, até nos interiores, ela acabou se desenvolvendo bastante. Então, um estrangeiro que venha para o Brasil e busque saber de capoeira, é provável que ele consiga entrar em contato em qualquer lugar do Brasil. Nessas capitais, claro, vai ter mais oferta, né, sobre o que é a capoeira, mas eu acho que em qualquer lugar do Brasil vai ter alguém dando aula de capoeira, porque ela é brasileira. Acho que é isso. Muito bem. Se você não tiver mais nada para falar, Davi, a gente para por aqui. Tá bom. E muito bom ouvir de você. Foi mesmo? Foi mesmo. Que bom. Muito bom, vai enriquecer, sabe, muitas pessoas conhecer essa nossa cultura brasileira, de saber como que são as coisas aí, né, de quem mora aí, de quem está vivenciando isso aí. Eu acho que vai ser muito enriquecedor mesmo. Que bom. Fico feliz. Muito obrigada. Não, eu que agradeço. Obrigado, Davi, por compartilhar gente. aí um pouco da sua história com a gente. Foi um prazer, viu? Muito legal. Tá? Então tá bom. E a gente sempre fala assim, Davi, que a pessoa pode divulgar, né, o que ela quiser aqui no nosso podcast. Então, o que você quiser divulgar sobre você, seja Instagram, qualquer meio, né, para comunicação, a gente vai deixar no final, na descrição. Acho que eu vou divulgar o meu Instagram pessoal, que nele tem um link para o meu Instagram profissional, tem um link do grupo de capoeira. Legal. Então, acho que ele é o mais fácil. E ele tem de tudo, né? Como a gente está falando de vários assuntos, nele talvez tenha uma coisinha disso ou daquilo. Ótimo. Tá? Muito bom. Muito bom, Davi. Obrigada, viu, Davi? Muito obrigada. Tchau.
estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!